Vai falar agora com o Enilson Salles. O Enilson é o presidente da FENALTO, está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã de sábado. Enilson, bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Agostinho. Obrigado e um prazer estar aqui com vocês. Estou disposto aqui, pronto para atendê-los nas questões que vocês me fizerem. Enilson, bom dia, obrigado por atender a gente aqui. Subiu, né, o volume de venda de carros seminovos e usados nesse último mês, não foi isso? Sim, nesse último mês em relação ao mês passado subiu 24,9%, quase 25%. E esse resultado é uma coisa que deve se manter, Nilson? Essa expectativa? Olha, é uma tendência que o mês de junho se mantenha, muito embora a gente sabe que no Brasil a gente tem solavancos aqui e ali, né? E alguns eventos que acontecem durante o mês podem impactar negativamente ou até positivamente. A gente sabe que no mês de junho, normalmente, a gente tem alguns impactos que são os mercados do Nordeste, que são razoavelmente impactados pelas festas juninas. Mas, por outro lado, a gente sabe que o restante do país tem uma reação muito boa historicamente nos meses de junho. Então, a gente imagina que vai ficar um 0-0 e provavelmente a gente vai manter o resultado aí e manter esse índice que a gente tá atingindo, tá? Mas essa subida de quase 25% foi provocada pelo quê, Nilson? Basicamente, Agostinho, eu diria que a gente teve uma demanda reprimida nos primeiros meses do ano, tá? Para ser bem franco com você, a gente vinha caindo no final do ano passado, entre outubro, novembro e dezembro, muito embora o resultado de 2021 tenha sido muito bom, a gente vinha já sentindo desaceleração nas vendas. Basicamente pelos problemas que a gente já conhece, que são problemas conjunturais da nossa economia, inflação alta, enfim, os problemas políticos que a gente vive, uma incerteza do consumo, tudo isso começou a impactar. E principalmente pelos preços dos veículos que estavam e ainda estão num patamar razoavelmente elevado. Quando esses preços começaram a cair, o que já é uma realidade para o seminovo, para o novo ainda não, mas para o seminovo já é uma realidade, os preços começaram a cair e nessa queda o consumidor tomou a decisão de voltar ao mercado. É basicamente isso daí. Eu ia entrar nessa questão do preço, inclusive, né? Porque muita gente correu para os usados, até os carros mais antigos. A gente em São Paulo, inclusive, está com uma frota muito envelhecida. É a mais velha em quase 30 anos. As pessoas foram trocar de carro e desistiram, ou na hora de fazer uma troca, venderam um carro com 15 anos, compraram um com 8, 9, né? Porque era o que dava para pagar. Então, esse ponto da redução do preço é algo interessante. A gente já bateu no teto, então, né, Nilson? Daqui para frente, os preços tendem a cair mais. Isso é principalmente o seminovo, o usado. Qual que é o tamanho dessa redução? Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos lá. Eu te diria que o seminovo, por ano, tá? Eu posso dizer para você que por ano a gente vai sentir basicamente uma queda mais nos velhinhos, nos mais usados, né, por tempo de uso, né, e a gente vai sentir uma queda menos acentuada nos seminovos. Por quê? Porque o novo ainda está muito caro. Então, o cara que ia comprar o novo migra para o seminovo ainda consegue manter um pouco o preço, entendeu? Porém, quando a gente vai ver nos mais usados jovens, a gente separa assim, né? Seminovos de 0 a 3 anos, usados jovens de 4 a 8, usados maduros de 9 a 12 e velhinhos de 13 para frente. Então, eu diria para você que os preços vão cair partindo dos velhinhos e invadindo os usados maduros, os mais jovens, chegando até o seminovo. Mas é uma realidade que a gente ainda vai ter o 0 quilômetro num preço muito alto, por falta de produto, exatamente falta. Quer dizer, semana passada agora, acho que no começo dessa semana, a GM anunciou que ia parar de fabricar o Onix por 2 semanas por falta de componentes. Então, esse anda e para da nossa indústria
que na realidade não nos favorece, porque na realidade não existe fábrica de carro usado. Na verdade, o carro novo se torna usado depois da primeira venda, né? Então, esse anda e para da indústria faz com que os preços dos novos fiquem muito altos e os seminovos fiquem mais valorizados. Mas eu diria que mesmo os seminovos eles já começam a cair no mercado, tá? E a gente tem uma média de redução? Do quanto foi essa redução? Olha, no mês passado a gente conseguiu ver nos seminovos uma redução de 3%, que é muito pouco, mas porque estava num patamar muito alto, né? E a gente espera que esse mês a gente veja uma redução um pouco mais acentuada, tá? E aí eu estou falando do seminovo, a gente pode classificar um a um aqui, que a gente vai ver que vai decrescendo. Mas para você ter uma ideia, ainda assim, para você ter uma ideia da falta de carro novo, o que é que impacta no mercado de seminovos e usados, a gente teve 28% do crescimento dos seminovos, tá? Contra 24% dos mais velhinhos. Então, por que isso? Porque é o cara que está migrando do novo para o seminovo, né? Ainda existe essa migração. Nós estamos conversando com Anilson Salles, que é presidente da FENALTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Seminovos e Usados. Eu adorei essas categorias aí, velhinho, não sabia que tinha isso aí. Eu descobri que o meu carro é um usado, qual foi o termo mesmo, Anilson? É um jovem usado. Vou repetir aqui porque todo mundo começa a gravar. De 0 a 3 anos, ele é um seminovo. De 4 a 8 anos, ele é um usado jovem. Talvez seja o seu, Ana. Ainda não, é um pouquinho mais. Os usados maduros são de 9 a 12 anos. É o meu. Os velhinhos são de 13 ou mais. Eu sou um usado maduro. Eu sou um usado maduro também. Usado, bem usado mesmo. Olha, eu me considero um usado maduro quase velhinho, mas o meu carro é um... A gente olhando pela sua foto não parece, viu? Você tá bem até, viu? Deixa eu te falar. Agora, assim, eu não entendo patavina de carro, nada de carro. Você ligar o carro e pôr a primeira e sair andando. E aí tem aquela coisa, né? Porque quando você compra um carro novo, tá tudo certo, ele é novo, tá cheirando a novo, tá tudo bonitinho. Quando você se rende a comprar um seminovo, um usado maduro, ou um velhinho, aí salve-se quem puder, né? E aí a gente tá num momento que é o seguinte, o carro seminovo ainda tá acima do preço, ele tá acima do preço, mas vai cair já. Então corre o risco de eu pagar caro por um seminovo que daqui a 6 meses eu não vou conseguir vender pela metade. Corre esse risco, Enilson? Não tão drasticamente. Você não tem uma diferença de preço de vender pela metade. Te garanto que não. Tá? Agora, corre o risco de você comprar um carro hoje e ter que... Na verdade, um consumidor, no seu caso, Agostinho, e no meu caso, como consumidor, né? Um consumidor, quando ele vai às compras, ele normalmente, se ele comprar um carro hoje, dificilmente ele vai vender pelo preço que comprou. Porque o mercado, quando absorve, ele absorve com um deságio, que é basicamente a margem que o cara que comprou vai ganhar quando revendê-lo, ok? Então, normalmente, ele já tem um deságio. Quer dizer, muito... Eu não aconselho... cidadãos, talvez eu entre numa seara aí, Agostinho, mas é importante esse tema. A internet nos transformou em um shopping. Nos transformou, eu digo, qualquer cidadão brasileiro. Então, todo mundo hoje vai na internet e compra e vende coisas, né? Eu vou vender o meu computador na internet. Vai lá e põe no Instagram, não sei aonde, barará. E até os próprios sites, né, de horizontais e verticais. Né? No caso, os sites verticais que tratam exclusivamente de carros, os sites horizontais eles tratam de todos os tipos de bem. Mas o que é interessante, e aí é importante a gente tocar nesse ponto, é que o consumidor, ele não é um profissional, em primeiro lugar, ele não tem, é que nem você aplicar em bolsa, né? Ele não tem a expertise, a experiência, né? Então,
O consumidor se transformar num vendedor e comprador de carro é algo que eu não aconselho, principalmente no momento que o preço está caindo, você vai comprar um carro caro e vai vender o carro mais barato, com o deságio natural e com a possibilidade do preço do carro mais para frente estar valendo menos. Ponto. Agora tem um outro fator muito importante, que é aí para nós cidadãos compradores, que talvez seja interessante a gente citar aqui pela audiência de vocês, que é o seguinte, uma relação entre um consumidor e outro consumidor, ela não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor. E uma relação entre uma loja e um consumidor, uma empresa e um consumidor, ela se rege pelo Código de Defesa do Consumidor. O que isso quer dizer? O Código de Defesa do Consumidor tem uma série de regrinhas. Se você comprar um carro usado ou novo, né? Mas nós estamos aqui falando do usado, e ele tiver algum defeito, você tem para cada uma das partes um prazo para você voltar à loja e o proprietário do comércio, do negócio, corrigi-lo, tá? Ou, em último caso, até devolver o teu dinheiro. Numa relação consumidor-consumidor, não existe o Código de Defesa do Consumidor nessa relação, porque não existe, a justiça não reconhece uma relação de comércio, né? Então, o que acontece? É uma coisa extremamente informal, você compra um carro, e acontece com frequência, né, de você entrar num site e olhar lá um preço que está muito, muito, muito convidativo, você dá um sinal e o cara do outro lado desaparece, né? Acontece mais vezes do que as pessoas pensam que acontece, né? E menos pior, vamos dizer, se você comprar o carro do consumidor e tiver algum defeito ou tiver algum problema a ser reparado, o outro cara não tem responsabilidade nenhuma. Então, talvez seja isso um ponto muito importante para a gente comentar aqui, tá? Verdade. Essa relação você tem que conhecer bem de quem está comprando, né? Cuidado com compra pela internet. A gente tá vendo, né? Essa marca para pegar o carro lá é assaltado, enfim, Deus me livre e guarde, é um perigo mesmo. Enilson, obrigado pela presença aqui no Jornal da Bandeirante Gente e um bom final de semana para você. Um bom final de semana para vocês também, um prazer atendê-los e qualquer outra dúvida que vocês tenham, nós estaremos à disposição. Tá bom, quando eu for trocar de carro eu te ligo, tá? Combinado. Fechado. Você tem meu número, um abraço. Valeu, Enilson Salles, que é presidente da FENAD. Da Fenalto. Fenalto.